Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas. Parte 8. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Capítulo 16. Passeio na planície. A rigor, aquele compartimento era o arsenal e vestiário do Nautilus. Uma dúzia de aparelhos e escafandros pendurados na parede aguardava os exploradores. Bastou ver aquela parafernália para Ned Land dar para trás. "Que beleza!" exclamou o arpoador desapontado, que via se evaporar em seus sonhos de carne fresca. "E o senhor, professor Aronnax, vai se meter nessas roupas?" "É imprescindível, mestre Land." "Faça como quiser", respondeu o arpoador dando de ombros. "Mas eu, a menos que me obriguem, jamais entrarei numa coisa dessas." "Ninguém irá obrigá-lo, mestre Ned", interveio o capitão Nemo. "E conselho, arrisca-se", indagou Ned. "Seguirei o patrão aonde o patrão for", respondeu o conselho. A um chamado do capitão, 2 marujos vieram nos ajudar a vestir aqueles pesados trajes impermeáveis, feitos de borracha sem costura e preparados de maneira a suportar pressões consideráveis. Como se fora uma armadura ao mesmo tempo maleável e resistente, compunha-se de 2 peças. A inferior terminava em calçados grossos, dotados de pesadas solas de chumbo. A superior tinha o tecido reforçado por lâminas de cobre que formavam uma couraça no peito, protegendo-o contra a força das águas e permitindo que os pulmões funcionassem livremente. Suas mangas terminavam em forma de luvas flexíveis, que não atrapalhavam os movimentos da mão. Como vemos, esses escafandros aperfeiçoados estavam longe dos trajes rudimentares. Como as couraças de cortiça, as sobrevestes, as roupas submarinas, os cofres e etc., inventados e apregoados no século XVIII. O capitão Nemo, um de seus companheiros, espécie de Hércules que devia ter uma força prodigiosa, Conselho e eu, logo nos vimos dentro dos escafandros. Embora não nos restasse alternativa senão enfiar nossa cabeça na calota metálica, antes de proceder a essa operação, pedi autorização ao capitão Nemo para examinar os fuzis a nós destinados. Um dos homens do Nautilus mostrou-me um fuzil simples, que se destacava pelas dimensões da coronha, a qual, oca e de aço, servia de reservatório para o ar comprimido, o qual uma válvula disparada por um gatilho fazia atravessar o cano de metal. Uma caixa de projéteis embutida na culatra continha cerca de 20 balas elétricas, as quais, por meio de uma mola, acomodavam-se automaticamente no cano do fuzil. Assim que um tiro era disparado, outro estava pronto para partir. "Capitão Nemo", interpelei-o. "Vejo que é uma arma perfeita, fácil de manejar e estou ansioso para testá-la. Mas como chegaremos ao fundo do mar?" "Neste momento, professor, o Nautilus está pousado a 10 metros de profundidade e só nos resta partir." "Mas como sairemos?" "O senhor verá." O capitão Nemo introduziu a cabeça na calota esférica. Conselho e eu fizemos o mesmo. Não sem ter ouvido o canadense nos desejar uma boa caçada,
irônico. A parte superior de nosso traje terminava num aro de cobre no qual o capacete metálico era aparafusado. 3 orifícios vedados por vidros espessos proporcionavam uma visão periférica, bastando girar a cabeça dentro da calota. Assim que esta foi atarrachada, os dispositivos Roll-Chiral, instalados em nossas costas, começaram a funcionar, e pelo menos eu respirei normalmente. Com a lanterna Ruhmkorff pendurada na cintura, fuzil em punho, eu estava pronto para partir. Mas, para ser franco, aprisionado naquelas roupas pesadas e cravado no chão por minhas solas de chumbo, era-me impossível dar um passo. Esse fato, porém, estava previsto, pois senti que me empurravam para um pequeno compartimento contíguo ao vestiário. Meus companheiros, igualmente rebocados, me seguiam. Uma porta equipada com arremates de borracha fechou-se atrás de nós, e nos vimos envoltos em profunda escuridão. Após alguns minutos, ouvi um silvo agudo, e fui percorrido por uma sensação de frio dos pés até o tórax. Evidentemente, do interior da embarcação, por meio de uma torneira, alguém havia liberado a entrada de água, que invadia e enchia toda a câmara. Abriu-se uma segunda porta no flanco do Nautilus, e uma luz difusa nos iluminou. Um instante depois, nossos pés tocavam o fundo do mar. E agora? Como retraçar as impressões que me deixou aquele passeio sob as águas? Onde encontrar palavras para descrever tais maravilhas? Quando o próprio pincel não dá conta das sutilezas do elemento líquido, como apenas seria capaz de reproduzi-las? O Capitão Nemo encabeçava a marcha. Seu companheiro nos seguia mais atrás. Conselho e eu permanecíamos próximos um do outro, como se um diálogo fosse possível através de nossas carapaças metálicas. Quanto a mim, já não sentia mais o peso das roupas, dos calçados, do reservatório de ar, nem tampouco o da grossa calota onde minha cabeça chacoalhava como uma noz na casca. Mergulhados na água, todos esses objetos perdiam uma parte de seu peso igual à do líquido deslocado. E eu usava a meu favor essa lei da física percebida por Arquimedes. Eu deixara de ser uma massa inerte, passando a gozar de uma liberdade de movimentos bastante satisfatória. A luminosidade que clareava o solo até 9 metros abaixo da superfície surpreendeu-me pela intensidade. Os raios solares, atravessando com facilidade a manta aquosa, dissipavam sua coloração e eu enxergava nitidamente a uma distância de 100 metros. Para além dessa distância, os fundos desmanchavam-se em finas gradações ultramarinas, para depois adquirirem tons azuis na obscuridade e apagarem-se como sombras. Na verdade, a água que me cercava não passava de uma espécie de ar, mais densa que a atmosfera terrestre, porém quase igualmente diáfana. Acima de mim, pairava a linha serena do mar. Caminhávamos por uma areia fina, uniforme, não enrugada como a das praias que conservam a marca da arrebentação. Aquele tapete deslumbrante, verdadeiro refletor, rechaçava os raios de sol com surpreendente intensidade, provocando uma forte reverberação que impregnava todas as moléculas líquidas. Acreditarão em mim se eu afirmar que, àquela profundidade de 10 metros, enxergava como se num dia claro? Avançamos durante 15 minutos pela areia luminosa, coberta por um tênue pó de conchinhas. O casco do Nautilus, delineando-se como um longo escolho, desaparecia aos poucos, mas
Seu farol, quando anoitecesse sob as águas, facilitaria nosso retorno a bordo, projetando um facho de luz. Efeito difícil de compreender para quem não viu, senão em terra extensões brancas tão ofuscantes. Enquanto lá, o pó que satura o ar lhes confere o aspecto de uma névoa luminosa, sobre o mar e sob o mar, essas fagulhas elétricas alastram-se com incomparável pureza. Continuávamos a avançar, e aquela vasta planície de areia parecia não ter limites. Com a mão, eu abria as cortinas líquidas que se fechavam atrás de mim, e minhas pegadas apagavam-se subitamente sob a pressão da água. De repente, algumas formas de objetos, apenas rabiscadas na distância, desenharam-se diante de meus olhos, e reconheci magníficos primeiros planos de rochedos, atapetados por uma belíssima gama de zoófitos. Logo me senti arrebatado pelo especial efeito que aquele ambiente causava. Eram 10 horas da manhã. Os raios solares incidiam na superfície das águas num ângulo extremamente oblíquo, e ao contato de sua luz decomposta pela refração, como se através de um prisma, flores, rochedos, plântulas, conchas e pólipos tinham seus contornos ariçados pelas 7 cores do espectro. A interpenetração das cores era um deleite e uma festa para os olhos. Verdadeira caleidoscopia de verde, amarelo, laranja, violeta, anil, azul. Em suma, toda a paleta de um colorista desvairado. E não poder comunicar a Conselho as vivas sensações que me impregnavam e rivalizar com ele em interjeições admirativas. Afinal, eu não sabia como o Capitão Nemo e seu companheiro transmitir pensamentos por meio de sinais codificados. Portanto, a falta de melhor interlocução falava sozinho. Gritava dentro da caixa de cobre que cobria minha cabeça, desperdiçando, talvez, em palavras vãs, mais ar do que seria recomendável. Diante daquele incrível espetáculo, Conselho assombrava-se, e eu não menos. Obviamente, o bom rapaz, deparando-se com a incrível variedade de espécimes de zoófitos e moluscos, classificava e tornava a classificar. Pólipos e equinodermos abundavam no solo. Ísis variadas, corniculáceas solitárias, moitas de oculinas virgens, outrora denominadas coral branco, fungos eriçados em forma de cogumelos, anêmonas unidas por seus discos musculares, tudo evocava um canteiro de flores, com pórpitas exibindo seu colar de tentáculos azulados, estrelas do mar constelando a areia, e esterófitos verrugosos, finos rendados bordados pelas náiades, cujos festões esvoaçavam com as tênues ondulações provocadas por nossa marcha. Doía-me pisotear aqueles notáveis espécimes de moluscos que juncavam o solo aos milhares. Os pentes concêntricos, os martelos, as donáceas, autênticas conchas saltadoras, os troquídeos, os capacetes vermelhos, os búzios asas de anjo, as aplícias e tantas outras criações do inesgotável oceano. Mas éramos obrigados a avançar e seguir adiante, enquanto vagavam por cima de nossas cabeças cardumes de fisálias arrastando atrás de si seus tentáculos ultramarinos e serpenteantes no rastro de espuma. Medusas cuja umbrela opalina ou rosa claro, ornamentada com uma grinalda lápis-lazuli, nos protegia dos raios solares, e pelágias manópiras que, na escuridão, teriam semeado nosso caminho com centelhas fosforescentes. Eu vislumbrava todas essas maravilhas num perímetro de 500 metros,
praticamente sem me deter e seguindo o Capitão Nemo, que me chamava com gestos. Bruscamente, a natureza do solo se alterou, e a planície arenosa sucedeu uma camada de lodo viscoso que os americanos chamavam de ooze, composta exclusivamente de conchas sílicas ou calcárias. Atravessamos então um campo de algas e plantas pelágicas luxuriantes, ainda não arrancadas pelas águas. Relvados de trama cerrada, macios ao toque do pé, que teriam rivalizado com os felpudos tapetes tecidos pela mão humana. Porém, ao mesmo tempo que se alastrava sob nossos passos, a vegetação não deixara de nos acompanhar por sobre nossas cabeças. Um fino dossel de plantas marinhas, classificadas na exuberante família das algas, de que conhecemos mais de 2.000 espécies, entrelaçava-se na superfície das águas. Entre elas, eu via flutuar compridas fitas de sargassos, alguns globulosos, outros tubulares, laurências, cladóstefas, com a folhagem finíssima, rodimênias espalmadas, lembrando leques de cacto. Observei que as plantas verdes mantinham-se mais próximas à superfície, enquanto as vermelhas ocupavam uma profundidade mediana, com as hidrófitas, negras ou marrons, encarregadas de formar os jardins e canteiros das camadas remotas do oceano. Essas algas são efetivamente um prodígio da criação, uma das maravilhas da flora universal, constituindo uma família que produz os menores e os maiores vegetais do globo. Pois, assim como se contam 40.000 dessas imperceptíveis plântulas num espaço de 5 milímetros quadrados, é possível colher sargassos com mais de 500 metros de comprimento. Fazia aproximadamente 1h30 que havíamos deixado o Nautilus. Pela perpendicularidade dos raios solares, que não se refratavam mais, calculei ser meio-dia. A magia das cores foi pouco a pouco desaparecendo, e os tons da esmeralda e da safira apagaram-se de nosso firmamento. Caminhávamos num passo regular, que ressoava no solo com uma intensidade espantosa. Os mais ínfimos ruídos propagavam-se a uma velocidade a qual o ouvido humano não está habituado em terra. Com efeito, a água é um veículo bem melhor para o som do que o ar, e nela, este se propaga 4 vezes mais rápido. O solo começou a descer num pronunciado declive e a luz ganhou um tom uniforme. Embora já estivéssemos a 100 metros de profundidade, sofrendo, portanto, uma pressão de 10 atmosferas, meu escafandro estabilizara-se e eu nada sentia, salvo um certo incômodo nas articulações dos dedos. E mesmo esse mal-estar não tardou a desaparecer. Até o cansaço, presumível após uma caminhada de 2 horas sob uma parafernália a qual eu estava tão pouco acostumado, era nulo. Aliás, enxergávamos o suficiente para seguir adiante, não se fazendo ainda necessário acionar os dispositivos Ruhmkorff. Nesse momento, o Capitão Nemo parou, esperou por mim, e com o dedo apontou algumas escuras silhuetas que se destacavam na penumbra a curta distância. É a floresta da Ilha Crespo, pensei, e não estava enganado. Capítulo 17. Uma floresta submarina. Havíamos, por certo, chegados à orla da floresta, certamente uma das mais luxuriantes do imenso domínio do Capitão Nemo, que a considerava sua, e sobre ela atribuía-se os mesmos direitos dos primeiros homens nos primeiros dias do mundo. Aliás, quem lhe teria disputado a posse daquela propriedade submarina? Que outro pioneiro
ainda mais temerário, teria vindo desbravar suas matas escuras a golpes de machado. A floresta em si compunha-se de grandes plantas arborescentes, e tão logo penetramos sob suas vastas arcadas, meu olhar foi atraído pela singular disposição das ramagens. Disposição que nunca antes me fora dado ver. Nenhuma das plantas que atapetavam o solo, nenhum dos galhos espetados nos arbustos rastejava ou se curvava, ou se estendia no plano horizontal. Todas cresciam em direção à superfície do oceano. Não havia um filamento, uma fita, por mais fina que fosse, que não se mantivesse ereto como uma haste de ferro. Sargaços e cipós desenvolviam-se numa linha rigorosa, perpendicular, regida pela densidade do elemento que os produzira. Imóveis quando eu os desviava com a mão, logo voltavam à posição original. Era o império da verticalidade. Logo me acostumei àquela disposição extravagante, bem como à relativa escuridão que nos envolvia. O solo da floresta estava coberto por elementos pontiagudos, difíceis de evitar. A flora submarina pareceu-me ali bastante completa, mais exuberante até do que seria nas regiões árticas ou tropicais, onde os espécimes são menos numerosos. Durante alguns minutos, porém, confundi involuntariamente os reinos, tomando zoófitos por hidrófitos, animais por plantas. E quem não se teria enganado? Fauna e flora tocam-se tão de perto no mundo submarino? Observei que todos aqueles espécimes do reino vegetal aderiam ao solo apenas por uma argamassa superficial, destituídos de raízes, indiferentes ao corpo sólido, areia, concha, carapaça ou cascalho que o suporta. Dele extraem apenas um ponto de apoio, não a vitalidade. Essas plantas desenvolvem-se automaticamente, e o princípio de sua existência reside na água que a sustenta e alimenta. Em sua grande maioria, em vez de folhas, germinavam lâminas de formas caprichosas, circunscritas numa gama restrita de cores, abrangendo apenas o cor-de-rosa, o carmim, o verde, o oliva, o laranja e o marrom. Revi ali, não mais secas como os espécimes do Nautilus, padinas pavônicas, desdobradas em leques que pareciam rogar por um vento, cerâmios escarlates, laminares alongando seus jovens brotos comestíveis, nereocistes filiformes e sinuosas que desabrochavam a uma altura de 15 metros. Buquês de acetábulos, cujos caules cresciam a partir do topo, e várias outras plantas pelágicas, todas desprovidas de flores. Curiosa anomalia, singular elemento, disse um naturalista espirituoso, onde o reino animal floresce e o reino vegetal não. Entre esses diversos arbustos, cuja altura nada ficava a dever às das zonas temperadas, e sob sua sombra úmida, espremiam-se touceiras de flores vivas, sebes de zoófitos, sobre as quais germinavam meandrinas zebradas com sulcos tortuosos, cariófilas amareladas com tentáculos diáfanos, tufos relvados de zoantários, e, para completar a ilusão, os peixes-moscas voavam de galho em galho, como uma revoada de colibris, enquanto amarelos lepissacantos, com as maxilas eriçadas e escamas aguçadas, dactilópteros e monocentros levantavam-se sob nossos passos qual um cardume de narcejas. Em torno de 1 hora, o capitão Nemo sinalizou para que parássemos. De minha parte, fiquei bastante satisfeito com isso, e nos deitamos sob um dossel de alariáceas, cujas longas tiras afiladas apontavam como flechas.
Aquele momento de repouso me pareceu delicioso. Não nos faltava senão o prazer da conversa. Mas impossível falar, impossível responder. Pude apenas aproximar minha cabeça de cobre da cabeça de Conselho. Vi seus olhos brilharem de contentamento. Em sinal de alegria, o bom rapaz agitou-se em sua carapaça do jeito mais cômico do mundo. Após 4 horas de marcha, fiquei admirado de não estar morrendo de fome. A que se devia tal disposição do estômago eu não saberia dizer. Em compensação, porém, sentia uma irreprimível vontade de dormir, como acontece com todos os mergulhadores, e meus olhos não demoraram a se fechar atrás do espesso vidro. Fui então vencido por uma sonolência irresistível, combatida até aquele momento apenas pelo movimento da marcha. O capitão Nemo e seu robusto companheiro, deitados sobre o cristal transparente, davam-nos o exemplo, dormindo a sono solto. Não sabia dizer quanto tempo permaneci mergulhado naquele torpor. Porém, ao despertar, pareceu-me que o sol já se punha. O capitão Nemo já se levantara e eu começava a esticar os membros, quando uma aparição inesperada me fez levantar bruscamente. A poucos passos de distância, uma monstruosa aranha do mar, com 1 metro de altura, me encarava com seus olhos oblíquos, prestes a saltar sobre mim. Embora meu escafandro fosse suficientemente grosso para me defender contra as mordidas do animal, não pude reprimir um gesto de horror. Conselho e o marujo do Nautilus despertaram nesse momento. O capitão Nemo apontou o hediondo crustáceo para o seu companheiro, que com uma coronhada abateu-o sumariamente. E vi as medonhas patas do monstro contorcerem-se em convulsões horríveis. Esse encontro me sugeriu que outras criaturas mais temíveis deviam assombrar aqueles fundos escuros, e que meu escafandro não me protegeria de seus ataques. Tal pensamento ainda não me ocorrera, e resolvi me pôr de sobreaviso. Supunha, aliás, que aquela parada representasse o fim de nosso passeio, mas me enganava. E em vez de retornar ao Nautilus, o capitão Nemo prosseguiu sua audaciosa incursão. A descida continuava cada vez mais íngreme, conduzindo-nos a maiores profundidades. Devia ser por volta das 3 horas, quando chegamos a um estreito vale, escavado entre altos paredões escarpados e situado a uns 150 metros de profundidade. Graças à perfeição de nossos aparelhos, ultrapassávamos assim em 90 metros o limite até aquele momento imposto às explorações submarinas do homem. Digo 150 metros, embora nenhum instrumento permitisse medir essa profundidade. Mas eu sabia que, mesmo nos mares mais límpidos, os raios solares não penetravam mais do que isso. Ora, justamente, a escuridão se adensou. Nenhum objeto era visível a mais de 10 passos. Eu caminhava, portanto, às apalpadelas, quando subitamente vi brilhar uma luz fria de grande intensidade. O capitão Nemo acabava de ligar sua lanterna elétrica. Seu companheiro imitou-o. Conselho e eu seguimos seu exemplo. Girando um parafuso, estabelecia a comunicação entre a bobina e a serpentina de vidro, e o mar, iluminado por nossas 4 lanternas, tornou-se visível num raio de 25 metros. O capitão Nemo continuou a embrenhar-se na mata escura, cujos arbustos rareavam aos poucos. Observei que ali a vida vegetal desaparecia mais rapidamente que a vida animal.
Enquanto as plantas pelágicas desapareciam do solo, agora árido, um número prodigioso de animais zoófitos, articulados, moluscos e peixes ainda pululava sobre ele. Enquanto avançava, ocorreu-me que a luz de nossos dispositivos Ruhmkorff devia necessariamente atrair alguns habitantes daquelas águas escuras. Porém, embora houvessem se aproximado, mantiveram uma distância mínima, inglória para caçadores. Por várias vezes vi o Capitão Nemo deter-se, assestar seu fuzil e, após alguns instantes de observação, reaprumar-se e retomar a sua marcha. A maravilhosa excursão chegou ao fim por volta das 4 horas. Um muro de rochedos soberbos e de massa imponente ergueu-se à nossa frente. Um aglomerado de blocos gigantescos, imenso penhasco de granito, atravessado por cavernas escuras, mas sem nenhum acesso aparente. Eram os bancos de areia da Ilha Crespo. Era a Terra. O Capitão Nemo deteve-se repentinamente e, com um gesto, nos fez estacar. Por mais ansioso que eu estivesse para transpor aquela muralha, fui obrigado a parar. Naquele ponto, terminavam os domínios do Capitão Nemo, e ele não queria expandi-los. Do outro lado, era aquela porção do globo que ele jurara nunca mais pisar. Pondo-se à frente de sua pequena tropa e orientando-se com convicção, o Capitão Nemo fez meia volta. Julguei perceber que não trilhávamos o mesmo caminho para voltar ao Nautilus, e o novo trajeto, muito íngreme, e por conseguinte mais difícil, aproximou-nos rapidamente da superfície. Ainda assim, esse retorno às camadas superiores não foi sentido a ponto de provocar uma descompressão súbita, o que poderia ter causado graves distúrbios em nosso organismo e determinar as lesões internas tão fatais aos mergulhadores. A luz reapareceu, mais forte, e com o sol já se pondo no horizonte, a refração coroou novamente os diversos elementos com um aro espectral. A 10 metros de profundidade, caminhávamos em meio a uma coluna de pequenos peixes de todos os tipos, mais numerosos que as aves nos ares, mais ágeis também, porém, nenhuma caça aquática digna de um tiro de fuzil ainda se oferecera aos nossos olhos. De súbito, vi a arma do capitão nervosamente apontada, acompanhar alguma coisa em movimento entre os arbustos. O tiro partiu. Ouviu-se um silvo débil e um animal caiu fulminado a alguns passos. Era uma magnífica lontra marinha, uma enhidra, único quadrúpede exclusivamente marinho. O animal, com 1,5 metros de comprimento, era um achado. Sua pele, castanho escura na parte superior e prateada na inferior, era admirável e valeria muito dinheiro nos mercados russos e chineses. O requinte e o lustro de seu pelo garantiam-lhe um preço mínimo de 2.000 francos. Extasiei-me diante daquele curioso mamífero de cabeça arredondada, orelhas curtas, olhos redondos, bigodes brancos semelhantes aos do gato, pés espalmados com membranas entre os dedos e cauda felpuda. Esse precioso carnívoro, caçado e perseguido pelos pescadores, tornou-se extremamente raro, passando a encontrar refúgio nas zonas boreais do Pacífico, onde tudo sugere que sua espécie não tardará a se extinguir. O companheiro do Capitão Nemo recolheu o animal, colocou-o no ombro e seguimos adiante. Durante 1 hora, desenrolou-se à nossa frente uma planície de areia que às vezes subia a menos de 2 metros da superfície
E eu via então nossa imagem nitidamente refletida, desenhar-se em sentido inverso, e acima de nós, um cardume idêntico reproduzindo nossos movimentos e gestos com exatidão, salvo que caminhava com a cabeça para baixo e os pés para o alto. Outro efeito digno de registro era a passagem de grossas nuvens que se formavam e desfaziam num piscar de olhos. Prestando mais atenção, porém, compreendi que eram simplesmente provocadas pela espessura variável das longas ondas submarinas, e percebi, inclusive, carneiros de espuma, multiplicados na superfície pela arrebentação das cristas. Tampouco deixei de observar, acima de nossas cabeças, a silhueta das grandes aves resvalando fugazmente na superfície. Nesta ocasião, fui testemunha de um dos mais belos tiros de fuzil dos que já fizeram vibrar as fibras de um caçador. Uma grande ave de ampla envergadura e nitidamente visível aproximava-se planando. Quando se achava a apenas poucos metros da tona, um companheiro do Capitão Nemo apontou e atirou. O animal desabou fulminado, vindo a cair ao alcance do exímio caçador que o recolheu. Era um galhardo albatroz, admirável espécie das aves pelágicas. O incidente não interrompeu nossa marcha. Durante 2 horas, percorremos ora planícies arenosas, ora campos de sargassos, que atravessávamos com dificuldade. Na realidade, eu já não me aguentava. Quando percebi uma luminosidade difusa quebrando a escuridão das águas a meia milha de distância. Era o farol do Nautilus. Mais 20 minutos e estaríamos a bordo. E lá, eu respiraria à vontade, pois algo me dizia que meu reservatório já não me fornecia senão um ar escasso em oxigênio. Mas eu não contava com um encontro inesperado que atrasaria um pouco a nossa chegada. Seguia eu uns 20 passos atrás do Capitão Nemo quando o vi voltar-se bruscamente para mim. Com sua vigorosa mão, curvou-me ao chão, enquanto seu companheiro fazia o mesmo com conselho. Sem saber o que pensar daquela súbita agressão, só me tranquilizei quando vi o Capitão Nemo deitar-se ao meu lado e permanecer imóvel. Estava então estendido no solo, protegido por uma moita de sargassos, quando, ao erguer a cabeça, percebi vultos imensos passando ruidosamente e lançando faíscas fosforescentes. Meu sangue congelou dentro das veias. Eram esqualos gigantes que nos ameaçavam. Um par de tintureiras, tubarões terríveis, com cauda imponente, olhar baço e vítreo, que destilam uma substância fosforescente pelos orifícios do focinho. Besouros monstruosos, cujas maxilas de ferro trituravam um homem inteiro. Ignoro se Conselho ocupava-se em classificá-los. Quanto a mim, de um ponto de vista pouco científico, mais na condição de vítima do que de um naturalista, observava seu ventre prateado e sua bocarra eriçada de dentes. Por sorte, os vorazes animais não enxergavam direito e passaram sem tomar conhecimento de nossa presença, roçando-nos com suas nadadeiras acastanhadas. Assim, escapamos milagrosamente daquele perigo, de certo, maior que um encontro com um tigre em plena floresta. Meia hora depois, guiados pelo rastilho elétrico, alcançávamos o Nautilus, cuja porta externa permanecera aberta. O Capitão Nemo fechou-a assim que entramos no primeiro compartimento e apertou um botão. Ouvi as válvulas manobrarem dentro da embarcação e senti a água baixar à minha volta. Em poucos instantes, o compartimento foi inteiramente esvaziado.
A porta interna então se abriu e passamos ao vestiário. Ali nossos escafandros foram retirados, não sem dificuldade, e completamente esgotado, caindo de inanição e sono, fui para o meu quarto, fascinado com aquela insólita expedição ao fundo dos mares. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.